meus olhos não enxergam teus caminhos, tua destra sempre está. Bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus, mais um dia 29 de maio de 2024. Glórias a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na presença de Deus, de poder falar da sua palavra, de poder louvar, de poder adorar, de poder também orar, de poder estar em comunhão com os nossos irmãos, não é? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje quem vai estar fazendo a live comigo é o pastor Edson, né? Edson Cândido, ele vai estar aqui com a gente. Logo estarei chamando ele para estar fazendo a live aqui comigo. Mas antes disso eu quero orar, quero agradecer a Deus e quero também colocar diante do Senhor esse tempo, né? Você que pode aí, esteja orando juntamente comigo, esteja falando com o Senhor aí, mesmo que seja andando dentro do ônibus, no metrô, não importa onde você esteja, importa que você erga os seus pensamentos a Deus e fale com Ele, mesmo que seja aí nos pensamentos, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, por poder estarmos aqui na Tua presença, por poder derramar os nossos corações diante do Teu altar. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti essa live, eu coloco diante do Senhor todo esse tempo que nós estaremos aqui falando da Sua palavra. Não é de qualquer coisa que nós estaremos falando, é da palavra que vem do teu coração, da palavra que foi inspirada pelo teu Espírito, da palavra que transforma as vidas, da palavra que traz vida àquele que está morto, que traz vida àquele que está cansado, abatido, desanimado. Por isso, Senhor, nesta manhã eu entrego ao Senhor esse tempo, entrego ao Senhor toda a honra, toda a glória e peço que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para agir e se mover nesse tempo em que estaremos aqui falando da Tua palavra. O Senhor é o dono dessa live, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor é o dono da vida do pastor Edson, da vida dos irmãos que estão assistindo agora, dos que estarão assistindo depois. O Senhor é o dono de todas as coisas, por isso Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Seja exaltado eternamente, seja engrandecido, seja bendito o Senhor, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Aleluia, Senhor, bendito seja o Teu nome. Esteja, Senhor Jesus, no controle de todas as coisas. Fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia aí ao pessoal que entrou. Já vou aqui aceitar e logo ele está aparecendo aí para nós. Glória a Deus, semana menor, né? Semana com feriado, mas graças a Deus o Senhor está conosco. Aleluia, bom dia, pastor Edson. Ai, bom dia, minha pastora. Deu tudo certo, de primeira. Tô aqui numa tremedeira. Ô, Jesus. Vai, você. Eu sempre falo pro Senhor, né? O dia que eu não tiver mais esse temor, essa tremedeira, esse frio na barriga, esse desespero em fazer o certo, é que o Senhor já não tá mais no controle da minha vida, né? Aí já tá tudo por mim mesmo. Faz parte, né, pastor? Essa faz parte, pastor. agonia. Faz parte, porque a gente sabe a responsabilidade que é, né? A gente tem temor, né? Tem, demais. Tem temor de Deus, temor do que vai falar, né? Olha, Mas eu agradeço a Deus, pastor, por você ter aceitado o convite, né? De estar aqui. Eu achei o tema bem desafiador, os homens e o Atos dos Apóstolos, mas eu falei tantas lives das mulheres e o Atos dos Apóstolos. Eu falei, gente, precisa falar dos homens também, né? E você vai começar esse desafio aí. Minha pastora, vamos lá. Que nem eu comentei com você, ontem eu fui acompanhar a Milene num exame. Esse exame demorou 5 horas. Jesus amado. Aí, nesse tempo todo, estou eu lá no saguão do hospital, com a Bíblia aberta, lendo, relendo, procurando, e o Espírito Santo falando algumas coisas. E a gente vai anotando e vai fazendo segundo a direção de Deus, né? Vamos ver aonde o Senhor vai nos conduzir nessa pequena
reflexão aí sobre os homens de Atos dos Apóstolos. Eu fiquei pensando, né? Como será, Jesus querido, a postura dos homens de Atos dos Apóstolos? Quem será? Como será que devia ser sua família, né? Os seus casamentos? Como que eles lidavam com a sociedade deles, né? É bem interessante, pastor. O senhor me fez relatar algumas coisas aqui a respeito de uns 5, 6 homens, mas eu acredito que a gente não vai ter tempo de falar de todos, mas eu vou tentar explanar o máximo que eu puder, tá? Bora lá, pastor. Estou animada. Vamos lá? O Rafael, alguém aqui, ó, falou assim, hoje vai Rafael ter... Ribeiro. Ah, foi a Marcinha, ô glórias, hoje tem fogo e sabedoria. Olha a É, expectativa do povo. e isso é preocupante, né, pastor? Aí você sabe disso, né? Mas que Deus nos dê graça em cima de tudo que Ele quer trabalhar conosco nessa manhã. Amém. Amém, minha Amém. pastora? Eu quero usar como tema não, como texto, né, para a nossa reflexão. Pastora, depois, se durante a nossa live você quiser falar alguma coisa, você me chama, você interfere aí sem problema, tá bom? Tá, você tá me vendo, né? Não, não tô te vendo, que eu não sei mexer Brincadeira. nesse negócio. Sério que você não tá me vendo? Não, eu tô na minha câmera aqui, mas eu não tô te vendo, não. Não sei nem como é que eu faço para te ver. Uai, Mas vai dar tudo certo. já Mas, era para você estar me vendo. no meu trem aqui só mostra eu. E eu não quero mexer em alguma coisa, de repente eu saio da live, aí vai ficar mais complicado. Deixa Mas assim, eu tô qualquer te coisa. vendo, pastor. Eu Tá, tô te vendo. beleza. Bom, então se eu Mas aí quiser falar, qualquer eu coisa vou você. te interromper. Isso, não tem problema não, pastor. Não tem problema não, tá bom? Meu Eu quero Deus. tomar como texto para nossa reflexão aí, o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, Ok, tá bom? tudo certo. Que vai dizer assim, ó: Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu fui buscar no Senhor um texto, porque o livro de Atos, ele é tremendo, né, pastor? Ele tem relatos, ele fala de feitos, ele fala de homens, ele fala de ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que sobressai no livro de Atos, né? E por que o Senhor me conduziu a esse texto? Porque não tem como fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. É Não verdade. tem como fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, né? Não tem como fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo é Deus, né? E esse mesmo Espírito que vai conduzindo os homens que Ele mesmo chamou, que o Senhor chamou, que o Senhor Jesus selecionou, que o Senhor Jesus colheu para si, né? E eu quero começar falando de um cara que eu gosto muito de falar. R$ 1 para quem acertar. Brincadeira, gente, eu não estou com todo o dinheiro assim, não. Nós vamos começar falando de Pedro, tá certo? E eu anotei algumas coisas, pastora, pela primeira vez eu estou usando anotações no celular. Então, pensa, eu Olha estou acostumado tudo no que papelzinho. progresso. Nossa, para mim eu já saí do BIP pro Orkut. Nossa, se a moçada ouvisse, eles nem sabem mais o que é isso. É bom que eles nem saibam, pastor. Deixa isso daí escondidinho. Mas vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos começar com Pedro. Ele era inicialmente um pescador na Galileia, foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Pedro é conhecido por sua personalidade impulsiva e por ter sido, né, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, Pedro desempenhou um papel fundamental na liderança da igreja, né, em Jerusalém e posteriormente em outras regiões. Mas algo que ninguém esquece de Pedro, pastora, é que ele negou Jesus 3 vezes. Caramba, o cara fez tanta coisa legal, mas o povo guarda bem o que ele fez de ruim. Pastora,
infelizmente, o homem é isso, né? O ser humano é assim. Você pode acertar 100 vezes consecutivas, mas o dia que você acertar só 99, você falhou. Entende? E isso não tem muito o que falar, porque eu não vou falar só de Pedro, mas eu vou falar de mim também. Quantas vezes a gente erra e quantas vezes as pessoas erram conosco e nós não aceitamos. E nós não perdoamos, na verdade. Né? Mas essa passagem em que Pedro nega Jesus, né, que está relatado em Lucas 22, né, dos 56 ao 60, ele vai falar que dentro de um contexto para a gente caminhar para aquilo que o Senhor quer nos trabalhar, Pedro viu Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres, né, acompanhou Jesus de perto, andou com Jesus, comeu com Jesus, né, e mesmo tendo ele visto tantas coisas que Jesus fez, no momento em que a fé dele foi colocada à prova, ele negou Jesus. Né? O contexto ali em que Pedro negou Jesus era um contexto de risco de vida. Né? E quantas vezes nós negamos Jesus até por tão pouco, até por menos do que isso? Às vezes negamos Jesus quando aceitamos algumas propostas que não condizem à nossa postura. Negamos Jesus quando nos negamos, muitas vezes, de falar do evangelho dele, quando nos calamos. Né? Existem várias maneiras de se negar a Jesus. Né? Às vezes as pessoas acham que negar Jesus é só o fato de você não querer ser crente, ou não querer ser cristão, ou não querer aceitar o evangelho. E não é só isso. Né? Porque o contexto que Pedro vive, vamos colocar dentro do nosso linguajar, Pedro já era crente. Entende? Quando ele nega a Jesus por 3 vezes, eu acho lindo isso, porque o Senhor Jesus, em momento algum, desfaz de Pedro. Né? No terceiro momento em que Pedro nega Jesus, o olhar de Jesus vai ao encontro do olhar de Pedro. Né? Isso causa temor no coração de Pedro. Né? E, se não me engano, lá no versículo 59 que vai dizer isso. Deixa eu só abrir aqui para a gente acompanhar direitinho. É bom a gente ler e acompanhar. Eu sei que o nosso tempo é bem curto, mas eu quero tentar mostrar isso para vocês. Cadê aqui? 56. É Lucas o quê? Lucas 22. E eu estou olhando no 23, eu não vou achar nunca, né? Versículo 56 a 60. Pode ler. Vamos lá. Uma criada viu ele sentado à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, né, assegurando a mulher que não o conhecia. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito para ele, que antes, né, que o galo cantasse, por 3 vezes ele o negaria. O olhar do Senhor encontrou Pedro, no meio da negação. Né? Difícil, né? E aí, no versículo 62, pastora, vai falar algo que muitas vezes a gente não quer. Né? Então, lá no versículo 62, ele diz assim: então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Esse choro de Pedro, há quem diga que é choro de remorso, há quem diga que é choro de arrependimento, e eu quero acreditar, pelo que a gente conhece, lógico, depois da história de Pedro, que é um choro de arrependimento. Né? E chorar na presença de Jesus, ou chorar por conta de Jesus, traz esse arrependimento no nosso coração e automaticamente traz para perto de nós
a pessoa do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos chorar, aleluia, pelo Evangelho. Nós precisamos chorar pelas causas do Evangelho. Ainda que na nossa fraqueza, nas nossas limitações, mas o Senhor entendendo quem nós somos. Porque hoje os homens estão muito distantes de Jesus. Hoje os homens estão muito além, muito aquém do que o Evangelho pode nos trazer, pode nos proporcionar. Né? Os homens estão muito aquém da própria salvação. Né? E eu marquei uma coisa aqui, cadê? O homem também chora, né? E a coragem, e aí eu quero ressaltar isso, né? A coragem de reassumir o seu lugar em Cristo, né? Pedro, ele teve esse momento de arrependimento ou de remorso, aí vai depender do entendimento de cada um. Eu prefiro entender que foi um arrependimento, mas o mesmo Pedro tendo falhado com Jesus, a gente vai entender que lá no capítulo 21 de João, né, que vai falar da segunda grande pesca, onde Jesus encontra Pedro, a gente conhece toda a história, já com o peixinho assado, na beira da praia, aquele negócio todo. Pedro, ele se dá a oportunidade de recomeçar. E isso é algo que faz parte do Evangelho, entende? Só que muitas pessoas, e eu falo isso sem medo de errar, hoje dentro do nosso contexto, a própria sociedade, os próprios homens têm dificuldade com isso, em aceitar o recomeço de outras pessoas. Quando Jesus vai encontrar com Pedro, lá na beira da praia, né, em que Jesus fala para ele, olha, lança a rede do lado direito, aquele negócio, toda aquela história toda, e de repente o discípulo amado reconhece que era Jesus que estava ali, Pedro desce do barco correndo, aquele negócio todo, e a gente vai entender que no correr da história, Jesus passa praticamente o dia inteiro com eles. E Jesus vai chamar Pedro no particular e vai fazer uma pergunta que marcou a vida e a história de Pedro para nós também. Quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama, por 3 vezes Jesus faz essa pergunta, e Pedro, constrangido pelo amor de Deus, constrangido pela pessoa do Espírito Santo, constrangido por aquele momento que estava com Jesus, ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, então, vamos trazendo para o nosso contexto, falou, Pedro, se você me ama, eu estou aqui, você sabe que você pode confiar em mim? Apacenta as minhas ovelhas. E ali começa um novo tempo na vida de Pedro, entende? E essa questão do recomeço, pastora, é algo que a gente não pode abrir mão, sabe? A gente não pode simplesmente enxergar os nossos erros e as nossas falhas e parar por aí. Errar, todos nós vamos errar. Isso é algo que a gente não vai conseguir fugir. O erro, infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Seja ele pequeno ou grande, mas faz parte, né? E Pedro não foi diferente. E o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, ele não está preocupado, literalmente, né? Vamos colocar assim, ele não está preocupado com o seu erro. Porque o seu erro, o Senhor pode te fazer corrigir, se arrepender do seu erro. O Senhor está preocupado com o seu coração. O Senhor está preocupado com a sua alma. O Senhor, ele te quer para perto dele para fazer o ID dele, para alcançar pessoas que em lugares longínquos ou até próximo de você não foram alcançados ainda. O Senhor, ele precisa de pessoas, eu digo de maneira figurativa, de pessoas que se disponham a fazer. E nós vemos isso muito na questão dos homens em Atos dos Apóstolos, né? E fugindo um pouquinho de Pedro aí, eu quero falar de João, tá bom? Vai marcando aí os nomes aí. João, frequentemente referido como discípulo amado, também era um pescador na Galileia antes de se tornar um dos 12 apóstolos de Jesus. Conhecido por sua intimidade com Jesus e por ter escrito o Evangelho de João, as epístolas de João e o livro de Apocalipse. E aqui eu quero ressaltar algo. A intimidade com Jesus, João era conhecido por ter feito o quê, minha pastora? Debruçado no peito de Jesus. E quando você tem esses momentos de liberdade ou de intimidade, e no bom sentido da palavra com Jesus Cristo, isso causa nas pessoas uma certa estranheza. Você já esteve, eu acredito que já
Você já esteve perto de pessoas em que o Senhor revela coisas assim absurdas? Que você fala, Senhor? Ou então uma pessoa está ministrando sobre uma palavra e essa pessoa traz uma alusão sobre essa palavra de uma maneira que você nunca viu. Você fala, Senhor, eu já li tantas vezes esse texto, o Senhor nunca me mostrou desse jeito. Por que o Senhor mostrou para ele dessa maneira? Você já passou por isso, minha pastora? Já, já. Era isso, era isso que estava acontecendo. João teve essa liberdade de encostar no peito do Senhor Jesus, sentir o seu batimento, né, o pulsar do seu coração. E isso, infelizmente, traz estranheza, né, para as pessoas. A intimidade com Jesus se dá por meio de relacionamento com ele. Esses homens em Atos dos Apóstolos, e eu quero ter muito cuidado para dizer isso, eles tinham um relacionamento de confiança com Jesus. Esses homens em que nós vamos discorrer um pouco hoje, não são homens diferentes de nós, pastor. Eles não são super-homens. Eles não têm superpoderes. Eles tiveram a oportunidade de estar ao lado de Jesus, tocar em Jesus, ver como que era o seu rosto, né? Mas a palavra, o Evangelho vai dizer que bem mais aventurado é os que creem sem ver. Sim. Né? Nós não estamos nesse contexto de vê-lo, mas nós estamos no contexto de crer que ele realmente é o Filho de Deus. E que ele não mudou. E a mesma maneira que ele tratou no tempo em que ele esteve na Terra, né, encarnado, eu posso dizer assim, hoje não é diferente. Essa intimidade que João, essa liberdade que João tinha, nós temos também. E como que isso se dá? Hoje, isso se dá por intermédio da palavra. Isso se dá por intermédio do nosso tempo de oração. E eu falo isso, né, porque muitas vezes eu também sou roubado em relação a isso. É meio complicado de falar, meio triste de falar, mas muitas vezes eu também sou roubado por conta do trabalho, ou por conta de algumas distrações, ou por conta de compromissos, em tempos que eu poderia, por exemplo, gastar mais tempo lendo a palavra, eu poderia gastar mais tempo no meu quarto de oração, eu poderia gastar mais tempo no meu tempo de intimidade com Deus, né? Esse ato de João, né, eu até coloquei aqui, a intimidade com Jesus se dá por meio do relacionamento com ele, em gastar tempo em oração, priorizar o ombro e o peito de Jesus, é uma forma sincera de dizer que se sente seguro. Quando eu tento visualizar essa questão de João debruçado no peito de Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim para Jesus, Senhor, eu não preciso estar em outro lugar. Eu estando aqui contigo, para mim é o suficiente. É aqui que eu me sinto seguro. Esses homens tiveram essa segurança. E nós também temos. Mas hoje, por intermédio da fé, hoje, por intermédio da busca, da entrega, né? Hoje, por intermédio do trabalho na obra, essa segurança e essa presença, essa receptividade de Jesus, ela não mudou. Né? Tanto é que a palavra vai dizer, o próprio Senhor Jesus disse, olha, todos quantos o Pai me der, jamais eu lançarei fora. Jamais abrirei mão deles. E a gente precisa entender isso. Né? Então, em Pedro nós temos ali o erro, mas com arrependimento. João, a certeza de que é amado por Jesus e tem essa intimidade com ele. E nós estamos falando de homens primitivos, pode-se dizer assim, né, minha pastora? Dos primórdios lá. Estevão, né? E Estevão é interessante. Pode falar, pastora. Eu achei interessante, né? Você veio falando de Pedro, a questão dele ter negado Jesus e também a questão dele ter dessa segunda oportunidade que ele tem de restauração, de cura, de se alinhar ao propósito de Deus, né? E eu acho interessante que, apesar da gente enxergar isso, né? Como eu falei no início da live, nossa, o Pedro fez tanta coisa legal, mas a gente nunca esquece que ele negou, né? Mas isso mostra o que também? Mostra a humanidade, né, dessas pessoas, né?
E aí você entrou falando de João, eu me lembrei de Lucas, né? 9:54, em que ele e o irmão dele perguntam para o Senhor Jesus, né? Quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los, né? Para consumir os samaritanos, porque Jesus queria passar por Samaria e os samaritanos não E, deixaram, né? Então, assim, o que a gente percebe? Essa humanidade, né? Do homem, da mulher, né? Que ninguém é perfeito. A gente está caminhando por um processo de aperfeiçoamento através da pessoa do Espírito Santo, que está trabalhando em nós, está nos alinhando aquilo que Deus quer de nós. Dia após dia a gente deve estar buscando a se parecer mais com Jesus, né? A representá-lo de maneira correta. Então, eu achei interessante, porque Pedro negou, né? E havia toda uma expectativa em cima de Pedro. Não só nossa, quando a gente está lendo ali os evangelhos, mas do próprios discípulos que andavam com eles, né? E aí vem João, né? Que é o discípulo amado, aquele que se teve coragem de recostar sua cabeça no peito de Jesus, né? E aí, mas ele também, né? Ali numa mentalidade totalmente carnal, pede, Senhor, quer que a gente ore pedindo fogo do céu sobre eles, né? Então a gente vê como que essa vulnerabilidade da nossa humanidade é tão real, é tão presente nas nossas vidas, né? Na vida de todos. Não existiu ninguém, nem vai existir ninguém melhor que não tenha uma área de vulnerabilidade, de fraqueza, né? Que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto você falava, né? Apesar de você estar levando assim para o lado da intimidade que João teve com o Senhor Jesus, né? Eu já me veio esse ponto, né? De que ele também era humano e de que também houve um momento que expressou ali, né? Aquilo que estava dentro do coração dele, né? Que é a humanidade que todos nós temos, né? e que não vamos conseguir fugir disso, né, pastor? O É, nosso, o nosso intuito é nos aproximar e nos assemelhar à pessoa de Cristo. Como ele, literalmente, nós nunca seremos porque somos resultado do pecado, né? E nele não houve dolo, nem engano, nem mentira. Mas nós precisamos buscar nas qualidades da pessoa de Jesus Cristo tudo aquilo que pode nos mudar, nos favorecer, nos fazer diferente, pastor, né? E é dentro dessa... Desculpa, pode falar. não, pode falar. E é dentro dessa perspectiva que a gente precisa entender que nós não somos robôs, nós É, não somos seres inanimados, nós somos pessoas reais, carnais, né? Que em momentos da nossa vida nós vamos ter que agir com razão. E o Evangelho é a razão. A gente precisa entender isso, né? Porque se você não tiver a razão, o entendimento de ler essa palavra e absorver o que ela tem de melhor para fazer mudança em você, não vai ser pela emoção que isso vai dar resultado. Porque se a gente fosse se deixar levar pelas emoções, literalmente, nós vamos mais errar do que acertar. Entende? sabe uma coisa E que você falou que eu achei muito, muito importante? Eu até anotei aqui, a coragem de assumir o lugar de novo, né? A oportunidade de recomeçar. Porque muitas vezes, como igreja, nós até entendemos, precisa haver um arrependimento, as pessoas precisam se arrepender, se reconciliar, pedir perdão, acertar, tal. Mas e para voltar para esse lugar que você tinha antes, quando você caiu, quando você pecou? Tem gente que não... Eu fiquei pensando em Pedro, né? Falei, nossa, já pensou? Precisou desse encontro com o Senhor lá na praia, né? E essa conversa, você não vê Jesus acusando ele, você não vê Jesus apontando o dedo para ele. Jesus só pergunta para ele 3 vezes: Você me ama? isso por causa de um contexto cultural, né? Porque quando você faz a mesma pergunta dentro da cultura judaica, né? Se você faz a mesma pergunta por 2, 3 vezes, é que você quer fazer a pessoa entender mesmo, né? Então, Exatamente. Pedro, ele não negou essa oportunidade. Ele isso, essa oportunidade, ele foi para cima, ele recebeu esse perdão do Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas não recebem
Elas até Exato, pastor. pedem perdão, mas não querem voltar para aquele lugar, não querem de novo assumir sobre si a responsabilidade daquilo que Deus chamou elas para fazer, preferem com medo, preferem ficar escondidas, preferem não se envolver mais, porque não quer mais se ferir, porque não quer mais se chatear e não quer mais correr o risco de errar. Vaso que Mas, quebra é vaso que é usado. Quem não é exato. usado nunca quebra. Aqueles copos de cristal que a gente tem em casa, eles não quebram por quê? Porque eles estão sempre guardados lá na prateleira, né? Ninguém usa eles. E é, Mas vai e é que é usado. interessante. Pode falar, desculpa Não, você. já encerrei aqui. E é interessante porque Pedro nega Jesus 3 vezes, mas 3 vezes o Senhor dá a oportunidade de ele reconhecer. Verdade. Entende? Eu acho lindo a questão de como Jesus trata com as pessoas. Sabe, pastora? Às vezes você comete um deslize e você fica marcado na vida dessa pessoa e essa pessoa vira a página para você, esquecendo das coisas boas que você já fez. Eu não Verdade. digo isso por mérito humano, não é nada disso. Mas isso daí é comum acontecer, porque eu também tenho certeza que algumas pessoas também já fizeram coisas muito boas para a minha vida, e em um momento podem ter falhado comigo, e eu também posso ter agido de maneira errada. Mas o que a gente não pode esquecer, e não temos esse direito, uma coisa que nós precisamos entender como cristão que somos, nós não temos o direito de não aceitar o recomeço das pessoas. Nós não Verdade. temos o direito de não acreditar que as pessoas se reconciliaram com Jesus ou corrigiram as suas posturas e tiveram um recomeço. Em alguns momentos lá atrás, eu era imaturo na minha caminhada com Jesus. Hoje a minha postura é outra. Então, quem me enxergou, quem me viu lá atrás, hoje me vê com uma postura diferente. Por mais que não queira, tem que aceitar e tem que enxergar isso, que Jesus fez mudanças. Então, muitas vezes a gente vê algumas pessoas, até dentro do nosso convívio, dentro da própria igreja, que erraram em tempos remotos, mas hoje estão tomando uma posição diferente, assumindo compromissos, assumindo ministérios, e se colocando à disposição da obra. E a gente ainda olha para as pessoas com o olhar do passado. Jesus não olhou para Pedro com o olhar do passado. Jesus não olhou para Pedro e falou: Pedro, olha, lembra quando você me negou? Eu estava presente, eu estava perto de você nos 3 momentos. Jesus não falou nada disso. O Senhor só estava perguntando para ele: Pedro, você me ama? Pedro, tu me ama? Você me ama? Cara, quando a gente ama Jesus, a gente não mede esforço, pastor. O amor, Desculpa, não entendi. o amor basta. 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 Mas um amor sincero, pastora, não um amor fingido. É verdade. Um amor real, um amor em Cristo. Não um amor que a gente tem no nosso coração como base de lei ou de justiça para as pessoas. Não somos dignos disso. Entende? Quando o Senhor Jesus ele trata isso com Pedro, é para nós entendermos que o Senhor ele conta com a nossa vida. Porque, pastor, eu não vejo Jesus desperdiçar munição com que dá fruto. Verdade. Entende? Eu não vejo Jesus municiando uma pessoa ou alimentando essa pessoa com armas, com talentos, com dom. Com estratégias, com dons, para a pessoa ficar na casa dela, olhando para a TV, chutando lata. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Errar, nós vamos errar, nós precisamos entender onde nós erramos, aceitar o perdão de Jesus, porque muitas vezes nós não nos perdoamos, e dar continuidade na obra que ele confiou em nossas mãos. Só que para isso continuar, para isso dar seguimento, nós precisamos entender que nós precisamos tratar dentro de nós a questão do perdão e do arrependimento. Entende? Porque não tem como eu andar com Jesus. Vamos olhar ainda para Pedro. Pedro é terrível. Quando a gente começa a falar de Pedro, Pedro é um leque muito vasto. Quando você começa a olhar para a vida de Pedro, Pedro também teve que negar algumas coisas dentro dele, perdoar algumas pessoas que ele também não gostaria de andar com ele, né? Até os historiadores relatam um pouco do atrito que tinha entre Pedro e Mateus, né? Isso é questão de histórias. A gente sabe que dentro do evangelho, muitas vezes a gente vai bater de frente com um irmão, vai confrontar, né? Ferro com ferro se afia.
né? A pastora costuma falar isso mesmo, né? É. Paulo também não teve um momento em que ele mandou Marcos embora, mas E com o próprio vamos lá. Pedro, né? Ele também não teve que ele deu uma lavadinha no Pedro e falou que como que é assim? Você, quando está com os gentios, você senta com eles. Quando você está com os judeus, né? Então, você via também uma vulnerabilidade na questão do Pedro, mesmo depois, nesse sentido, com relação à lei, com o Porque, posicionamento que deveria ter. Agora, eu acho tão engraçado, pastor, que a gente é tão endurecido com os nossos irmãos. Não é? E você vê, nós estamos nesse processo de transformação, né? Não é no estalar de dedos, num piscar de olhos. não, É mas isso, né? sabe o que acontece, Rita? Às vezes a gente tem uma facilidade muito grande para perdoar os de fora. E temos uma resistência muito grande para perdoar os de dentro. Isso é muito sério. Porque quando Paulo confronta Pedro em relação a isso, pô, com os outros você quer fazer média? Que era exatamente isso que Paulo está falando. Mas será que Pedro tinha a mesma maturidade ou o mesmo entendimento que Paulo tinha? A gente sabe que não. Culturalmente falando, Paulo era excelência em conhecimento, né? Doutor em leis, conhecedor absurdo. Pedro, vamos trazer para o nosso popular, Pedro era um cara bem É, simples, entende? Mas tanto a simplicidade quanto o grande conhecimento, se não tiver em Jesus, é perdido. Entende? Então, a verdade. gente precisa ter esse entendimento, que a gente precisa ter pessoas com a simplicidade de Pedro, mas também pessoas com o conhecimento que Paulo tinha. E a gente precisa ter uma estratégia, uma maneira em Deus de mesclar isso e colocar em trabalho dentro da obra. Tudo à disposição de Cristo, né? Tudo à disposição do Senhor. Pastora, tem coisas na sua vida que vai somar na minha. Tem coisas na minha vida que vai somar na sua. Tem coisas na vida de um irmão no meio da igreja que às vezes tá meio apático, às vezes está meio paradinho, às vezes não está tão envolvido com a obra, mas às vezes ele tem uma bagagem, um conhecimento que ele adquiriu com as experiências com Jesus e que hoje não está sendo usado. Mas a gente precisa entender e enxergar isso no meio da igreja e colocar em prática. E o tempo está indo embora. Espera aí que eu preciso falar de mais gente. Vamos sair um pouquinho de Pedro, gente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Querer Pedro, falar de todos os homens não vai eu deixar, amo falar de Pedro. pastores. Oi, pastor. Você vai querer falar de todos os homens, não vai deixar nada para os outros pastores. Não, vou falar de muitos, não. Eu quero falar de. Eu vou falar só de mais um, que é Estevão. Vou tentar Brincadeira, pastor. falar, vou tentar falar só de mais um, tá? Não, mas até às 11 horas a gente Tá acaba, fica tranquilo. certo. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva em Jerusalém e se destacou pela sua fé inabalável. Ele foi apedrejado até a morte por proclamar o evangelho. Em Atos 7,54 fala: Estevão desempenhou um papel ativo no serviço à comunidade cristã, especialmente no cuidado com os necessitados. No entanto, ele também enfrentou oposição por causa da sua fé. Sua defesa apaixonada pelo evangelho o levou a ser confrontado pelas autoridades religiosas da época. Estevão não negou a sua fé, não se acovardou mediante a situação de morte. Deus o fortaleceu, permitindo ver sua glória. Né? Ele contemplou a glória de Deus quando disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E mesmo tendo uma morte injusta, ele nos ensina sobre o perdão, dizendo: Senhor, não lhes atribua esse pecado. Estevão era uma pessoa que tinha um olhar diferente, né? Até pelo próprio contexto aqui, ele desempenhou um papel ativo no serviço da comunidade cristã, né? Principalmente no cuidado com os necessitados. Mas o que me chama a atenção na questão de Estevão é que Estevão foi literalmente encurralado, né? Uma sentença de morte foi decretada sobre ele, e mesmo ele sabendo de tudo que ele tinha feito, as pessoas, o bem que ele tinha feito,
o fato dele propagar a fé em Cristo Jesus, o fato dele alcançar as pessoas através do Evangelho, isso não trouxe soberba no coração de Estevão. Como se quem dissesse, Senhor, peraí, o senhor está vendo o que eu estou passando? Estão me encurralando, o senhor vai permitir que isso aconteça comigo? Pô, será que valeu a pena eu ter sustentado o teu nome, eu ter defendido literalmente o teu nome? Não, Estevão em momento algum ele se colocou dessa maneira. E hoje a gente tem, infelizmente, dentro do nosso contexto, pessoas que se julgam aí semideuses, homens que se colocam em posições dentro do Evangelho, como se fossem intocáveis, como se não pudessem vir sobre eles o dia mau, como se o Senhor tivesse a obrigação de guardá-los, de livrá-los, de não permitir que o dia ruim chegasse sobre eles. Estevão, eu acho lindo, porque mesmo no momento da sua aflição, o Senhor é maravilhoso, né, pastora? O Senhor proporciona a Estevão uma experiência que nós queremos em vida. Porque quantos de nós não gostaria de ver o céu se abrindo? A gente olhar para o céu, e é interessante nessa passagem que Estevão fala assim, eis que vejo os céus abertos. Ele não fala desse céu, primeiro céu, onde andam as aeronaves, esse negócio todo. Não. Ele não fala do segundo céu, onde estão as galáxias, as estrelas. Não, ele fala do terceiro céu. O terceiro céu, imagina, os céus se abrindo, literalmente, e o Senhor permitindo que ele veja, aleluia, a glória de Deus. Ele veja Jesus em pé, à destra do Pai. Que visão gloriosa que Estevão tem. Que experiência que o Senhor proporciona para ele. É como se o Senhor estivesse dizendo para ele, Estevão, fica tranquilo, filho, estou vendo a sua pedrada, isso vai servir para alimentar a fé de muitos aí na terra. Mas olha o que tem separado para você aqui em cima. Jesus se levanta, né? Ele se coloca de pé para receber, pastor. Né? A destra do Pai. A Bíblia, em vários textos nós lemos isso, mas Estevão vê Jesus em pé. Jesus se levanta por causa dele. Entende? Né? Eu acho fantástico falar de Estevão. E eu acho, sabe o que eu acho mais lindo? Que ele é o cara da assistência social. E ele é um diácono, mas é um diácono cheio do Espírito Santo. Ele deixou o nível lá no alto. Nível difícil de ser alcançado, diga-se de passagem. Verdade. Hoje, se você olha, pastora, porque hoje a gente vê, e isso eu falo sem medo de errar, né? Infelizmente a gente vê hoje um exemplo de diácono que nos falta muito. Não estou falando que não temos, tá bom? Não estou falando que não temos. Pastor, mas diácono, né? Não entendi. Falar. Não, eu sou diácono. É. Eu passei pela diaconia. Eu sei muito bem o que é servir na Santa Ceia, eu sei muito bem o que é limpar o microfone, eu sei muito bem o que é lavar um banheiro, eu sei muito bem o que é cuidar de um carro, eu sei muito bem o que é ver uma pessoa chegando debaixo de chuva para descer de um carro, você pegar um guarda-chuva e buscá-lo na porta. Eu sei muito bem o que é um copo de água cair no meio do culto e você ter que se desdobrar rapidinho, pegar, enxugar aquele ambiente, não para não sujar a igreja, mas para que ninguém corra o risco de cair e se machucar, para não trazer transtornos. Você entende? Mas hoje a gente vê um legado de diáconos, infelizmente, muito cheio de posturas, muito cheio como fala? De excelências. Sabe? Hoje, são poucos os diáconos que se dispõem a fazer um trabalho de visitação nos lares. Hoje são poucos os diáconos que se dispõem a fazer um trabalho de obra social na rua, sabe? De visitar orfanatos, asilos. Às vezes a gente pensa que esse trabalho, essa incumbência, são só dos pastores. Verdade. E não são. Na verdade, esse trabalho ele não qualifica quem é que tem que fazer. Se é diácono, se é pastor, se é presbítero, não. É o trabalho do servo. E quando eu saio da minha condição de servo, eu corro um risco muito grande de cair na soberba.
Não é porque hoje o Senhor me levantou como pastor que eu sou melhor que o diácono. Não é porque hoje o Senhor me levantou como pastor que eu sou melhor que o levita. Não, não tem nada a ver. Eu tenho que entender dentro daquilo que Estevão fazia, qual que é a minha condição, porque Estevão, apesar de ser nomeado como diácono, ou ser colocado como diácono, Estevão se enxergava como servo. E a gente precisa trazer isso, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, a gente precisa trazer isso para a nossa igreja, a gente precisa trazer isso para a sociedade, a sociedade precisa entender que nós somos servos do Senhor para servir aos homens na terra. Mas servir aos homens não é puxando o saco, correndo para abrir a porta para o cara descer, carregar a pasta do cara, não estou falando dessas besteiras, não. Eu estou falando do servir mesmo, sabe? De levar uma palavra para quem necessita, um alimento para quem necessita. Né? A Bíblia mesmo ensina, o que adianta você dar o alimento se você não der a palavra? Ou o que adianta você dar a palavra e não dar o alimento? Você entende? Pastor, Oi, pastor. você falou de carregar a pasta, de abrir a porta. Tem gente que faz isso com muita excelência, hein? E recebe galardão por causa disso. Porque eu entendo que o que nós formos fazer, seja a coisa mais simples que existe, levar um copo d'água. A Bíblia diz que tem galardão. Se você faz a motivação certa, se você faz como se estivesse para a própria pessoa de Jesus, querido. E a gente vê essa excelência em Estevão, né? Você vê que ele é escolhido ali entre os outros 6, né? E aí você está lendo ali lá o livro de Atos dos Apóstolos, quando chega nessa parte, você vê que o nível sobe, eles foram escolhidos para servir a igreja, para servir as viúvas, e eles são muito bons. Eles são muito bons. São cheios do Espírito Santo, são pessoas que se desdobram para servir com excelência. Nossa, eu fico... Toda vez que eu tô lendo ali, que eu chego no capítulo 7, o meu coração dispara, porque eu falo, meu Deus, olha a excelência que esses homens servem. Olha, pastora, o servir ao homem, ele tem que estar literalmente linkado no servir a Deus. Porque, infelizmente, eu falo de um contexto com propriedade. Às vezes as pessoas têm uma preocupação maior em servir ao homem, do pastor, pregador, profeta, independente disso. Mas não no intuito de servir a Deus. No intuito de angariar uma posição ou um status. Verdade. Isso é um servir com fingimento. Né? Quando você ressaltou o fato de abrir a porta de um carro, ou de levar uma pasta, ou de dar um copo de água a um profeta, como no contexto de profeta, a gente tem galardão disso. E isso é bíblico, entende? Mas o teu coração tem que estar em servir a Jesus por intermédio dessas pessoas. Verdade. Porque senão você se corrompe. O seu coração ele sai do ambiente da graça. O seu coração ele sai do ambiente de servir. O seu coração sai do contexto de fazer o melhor para Deus. Porque pastor, eu vou falar de coisas que é até difícil de falar, mas é uma verdade. Às vezes a gente almeja alguns lugares, algumas posições dentro de uma denominação que é para massagear o nosso ego. E tem pessoas que, tanto na igreja quanto na sua própria vida profissional, né, que são chamados puxa-sacos, e a gente sabe que existe, para conseguir uma condição melhor, um posicionamento melhor. Mas isso é engodo, isso é erro, entende? A gente precisa entender como Estevão fez isso, né? Em que contexto ele servia, em que contexto ele se dispunha a fazer, sabe? Em visitar as pessoas, sejam de perto, sejam de longe, mas com a certeza de que ele não ia sozinho, ele ia levando algo do reino. Essa é a diferença, entende? E quando a gente perde isso, minha pastora, quando a gente perde isso, perde essa excelência, essa essência, a gente perde a essência do evangelho. Verdade. Estevão não se preocupava em servir, por exemplo, só no dia da escala dele. Ele era servo em todo tempo. Você entende?
Às vezes, dentro do contexto ou fora do contexto, eu falo muito, às vezes eu tô até dentro da empresa onde eu trabalho, às vezes eu passo, eu vejo um copo, alguma coisa fora do lugar, é automático. Eu passo, eu pego, eu levo, sabe? Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Algumas pessoas podem ter alguma resistência, mas eu não tenho. Eu não tenho problema nenhum de passar na rua e ver um lixo, de repente, que está obstruindo aí a passagem de água numa valeta e tirar aquele lixo ali para a água fluir. Porque eu entendo que aquilo vai facilitar a vida de alguém, vai ajudar alguém. Alguém que amanhã ou depois pode ser alcançado por Cristo, ou que, de repente, dentro daquele contexto, é até um servo. A gente não sabe. Você entende? A gente não pode medir esforços em fazer o bem. Eu acredito que essa seja a mensagem mais assertiva para a pessoa de Estevão. Né? Eu quero falar, pastora, ai, Jesus amado, de Filipe. Outro diácono que também desempenhou um papel ativo na propagação do evangelho, incluindo a evangelização, né, do ministro do Etíope, lá em Atos 8, 26 a 39, vai contar dessa história. Quando Deus o envia até o eunuco, que estava lendo um texto que ele não entendia, Filipe o ensina, explica o texto, e o Espírito Santo convence, aleluia, aquele homem sobre arrependimento, e ele decide pelo batismo. Precisamos de mais pessoas dispostas a ensinar e mais pessoas dispostas a aprender de Deus. Isso daqui eu acho lindo, porque o Espírito Santo fala com Felipe, vai por esse caminho. E no caminho em que o Espírito Santo o conduz, ele encontra aquele homem que está lendo uma escritura, mas não está entendendo bulufas. O Espírito Santo impele Felipe a se aproximar do eunuco e perguntar para ele se ele entende o que ele estava lendo. Pastora, quantas vezes a gente encontra pessoas do nosso lado que já comentaram, eu particularmente já presenciei muito disso, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Várias eu leio vezes. A Bíblia, mas eu não consigo, não entra na minha cabeça. Para mim são só histórias, e não são. Tem uma entrevista até do próprio Jô Soares, certa feita, ele disse que ele já leu a Bíblia mais de 12, 15 vezes, de cabo a rabo. Mas para ele não consegue entender. Isso faz muito tempo que ele comentou. Mas por que não consegue entender? Porque o Espírito Santo é quem revela o que está nas Escrituras. É o Espírito Pastor, Santo. Oi, pastor. eu acho interessante que você lendo o livro de Atos, né? Você vem lá no capítulo 7, vai falar de Estevão, né? Aí vai falar no capítulo 8, a perseguição, a conversão do mágico. E aí vem Filipe e o etíope. Pelo que a gente entende lendo, Filipe, ele não estava em casa sem fazer nada, ou ele não estava dentro de um ministério assim pequenininho, não, assim, né, fazendo poucas coisas, não, ele estava muito envolvido no ministério, ele estava numa cruzada, eu diria assim, né? Vou usar essa palavra, uma cruzada evangelística, pregando o evangelho, muita gente se convertendo, muita gente sendo curada. E aí o Senhor fala para ele assim, olha, sai daí agora e vai para tal lugar, né? Ali no verso 26 de Atos 8, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Irmãos, não questionou não, pastora. por causa de uma alma, uma vida estava naquele deserto, naquela estrada, que era o etíope. Uma vida. O Senhor tira ele desse movimento ali que ele está pregando o evangelho, vidas se convertendo. Vai para onde eu estou te mandando. Você vê uma obediência imediata de Filipe. Sem questionamentos. Sem questionamento. Uma vida, um homem, um diácono. Eu acredito que ele era um evangelista. Um diácono preparado para ensinar. Porque quando ele chega ali, o pastor estava falando na carruagem, o etíope está lendo um texto que não entende. E ele está pronto para ensinar. Né? Obediente. Porque, gente, talvez muitos de nós estamos aí na nossa vida, na nossa pegada, aí tá dando tudo certo, nosso ministério tá prosperando, a gente já chegou onde a gente achava que, olha,
já tô num nível bom, tal. E aí o Senhor fala para você, larga tudo e vai lá naquela comunidade. É isso. Vai lá naquela penitenciária. Larga tudo e vai lá naquele hospital. Para E tudo é e vai falar com aquela pessoa. Sai da exatamente. tua casa e você vai até a casa de fulano, que eu vou te soprar o nome, e você vai conversar com ele isso, isso e isso. Isso são experiências, pastora, que o Espírito Santo nos promove. Né? Quem tinha muito disso era o nosso finado, e só um minutinho que eu recebi a ligação aqui. Quem tinha muito disso era o pastor Luiz Palotti, saudoso Luiz Palotti. Né? Sim, Quantas histórias dele aí ele relatou para a gente em relação a isso. Eu já tive essa oportunidade também de entrar no lugar, o senhor falar, vai até essa pessoa e fala para ela isso, isso e isso. Vai até essa pessoa. Pastora, são experiências. Eu não estou falando que a gente tem que viver de experiência, tá bom? sim, Não estou falando que a gente só vai viver de experiências, porque o que nos mantém de pé é a palavra. sim. Só que a experiência que o Senhor te proporciona a fazer é baseado na palavra. A experiência que o Senhor te propõe e te proporciona a viver é baseado na palavra. Quando você é levado até alguém para literalmente liberar uma palavra que está na Bíblia, não coisas das suas emoções ou do seu coração, não. São coisas bíblicas. A vida da pessoa pode ser transformada e automaticamente a sua vida também é transformada. Quando Felipe, ele é conduzido, aleluia, até esse etíope, ele encontra ali um coração sedento, porque o cara também não está na carruagem vendo filme em quadrinho, assistindo Netflix, não, mano. O cara está ali lendo um texto do profeta Isaías, E salvo pensa engano, que ele certo? saiu da terra dele, veio para Jerusalém para adorar, está voltando para a terra dele, lendo. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele veio para adorar, ele adorou. Aí o Senhor, só que o Senhor quer muito mais do que isso, pastora. O Senhor quer que nós conheçamos a palavra. E essa é a chave, sabe? Felipe, ele se dispõe a entrar naquela carruagem, vou contextualizar, ele se dispõe a entrar naquela carruagem, a gastar o tempo dele, sabe? Ter paciência em explicar o texto, e se a pessoa não entender, ele explicar de novo, e se a pessoa não entender, ele explicar de novo. Às vezes a gente fala uma vez, a pessoa não entendeu, a gente já vira as costas, acha que falou uma vez, falou duas vezes, já é o suficiente, e não é. Para e pensa na minha e na sua vida, quantas vezes o Senhor teve que falar comigo e com você para a gente poder acertar na vida, pastor? E De várias. verdade. Quantas vezes o Senhor insistiu comigo em algumas coisas que por outras pessoas já teria até desistido? E quantas vezes o Senhor me fez insistir em pessoas que nos meus olhos já não dava nem fruto? Quantas vezes eu particularmente sentei para discipular uma pessoa e as outras pessoas virem e falar assim, esquece, cara, não gasta tempo com isso aí não, que isso daí é pedra. Isso daí não vai dar fundo, não vai dar futuro não, você vai só gastar seu tempo. Vira a página. Aí hoje, pela misericórdia de Deus, você vê a pessoa firme na fé, anunciando Jesus, falando de Jesus. Você acha que com o Felipe foi diferente? E o Felipe tinha uma missão, né, pastora? O Felipe tinha uma missão. Tanto é que depois desse feito, o Senhor, o Espírito Santo toma Felipe, lá no finalzinho do texto, o Espírito Santo toma Felipe e põe Felipe no lugar onde o Senhor queria ele. Acabou. Às vezes a gente fala assim, não vou passar aqui. Foi um atalho, pastora. Olha que coisa linda. Às vezes a gente fala assim, eu não quero ir lá, porque se eu for lá, eu vou gastar meu tempo e não vou fazer a outra coisa que eu deveria fazer. É que se eu sair da minha rota, a pior coisa que tem, sabe o que é, pastor? Posso falar uma coisa para você, assim, sem medo de errar? Às vezes a gente quer viver só a nossa rota. Às vezes a gente quer viver só aquilo que a gente traçou. Sabe? Às vezes por tempo de ministério ou por tempo de caminhada com Jesus, a gente acha que já tem tudo traçado e não é. Sabe? Às vezes nós somos obrigados a mudar nossa rota. O Espírito Santo nos conduz à nossa rota. Né? Paulo, em certa viagem, ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo o impele a ir em outro. Aí, se ele não é sensível ao Espírito, ele não vai e não alcança a pessoa que precisava ser alcançada. Muitas vezes o endurecimento do nosso coração nos conduz a isso, a não fazer e não ir aonde Jesus quer nos levar. Deixa eu sair de Felipe. Meu Deus do céu. Quero caminhar já para o fechamento. Coisa Oi, que eu pastora, pode falar. quando você falava, né?
toda esse mover sobrenatural que Felipe vive, né? Que eu acredito que deve ser uma coisa comum para ele, é tudo fruto do que? Da obediência. Porque se ele não obedece em largar tudo que ele está fazendo e ir lá para a estrada onde o etíope estava, talvez ele não vivesse essa experiência do arrebatamento e estar em outro lugar. Porque Deus, ele vai trabalhando conosco à medida que a gente vai abrindo o nosso coração e vai obedecendo. Isso mesmo. Se ele dá um comando, você não obedece, você não vai chegar no outro lugar onde ele quer te levar. Ou então você fica rodando, que nem o povo no Egito, no deserto. Certo. Rodando lá 40 anos no deserto, rodando em círculos, sem sair do lugar. Às vezes, pastor, a gente enxerga pessoas que ficam assim, ó. Você vê que a pessoa patina, já poderia estar liderando o ministério, já poderia estar à frente de alguns trabalhos na igreja, você vê potencial na pessoa, você consegue enxergar isso porque o Espírito Santo te mostra algumas coisas, sabe? O Senhor te mostra algumas coisas, você vê que a pessoa tem potencial, mas ela mesma não quer. Às vezes presa no erro, às vezes preso na falta de arrependimento, às vezes preso naquilo, na falta de perdão de si próprio, achando que não é mais digno disso ou daquilo. Pastor, eu queria falar ainda de Barnabé, queria falar de Ananias, queria falar aí de Timóteo, mas eu vou falar só um pouquinho só de Ananias, eu vou encerrar, tá bom? Tá bom. Porque senão fica muito extenso também, eu acabo cansando o público. Ananias é conhecido por uma participação crucial na vida do apóstolo Paulo, né? Até então chamado de Saulo. Oi? Qual Ananias? Não entendi. Qual Ananias? O que foi até Saulo. Ah, eu pensei que era o marido da Safira. Não, deixa o marido da Safira, que a missionária Alessandra já falou bastante disso aí. Aquela live foi maravilhosa. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Ananias é conhecido por sua participação crucial na vida do apóstolo Paulo, então chamado Saulo. Conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, ele demonstrou uma grande fé e obediência ao atender o chamado de Deus para ir até Saulo, que havia sido cegado temporariamente após uma experiência no caminho de Damasco, né? Ele foi até Saulo, colocou as mãos sobre Saulo e devolveu-lhe a visão, lá em Atos 9, né? Quando fala da conversão de Saulo, né? O chamado desse cara é tremendo, a obediência desse cara, e é uma obediência com medo, porque é engraçado, quando o Senhor chama Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão põe a mochila nas costas, pega o que é seu e cai no mundo, né? Obediência. Quando o Senhor falar com Ananias, vai ter com Saulo, Ananias fala o quê pro Senhor? Peraí, Senhor, por acaso, sim, por acaso, é este Saulo o que persegue os cristãos? O que mata os cristãos? O que tem nas suas mãos cartas que lhe dão poder de prender todos aqueles considerados do caminho? Peraí, Senhor, tem certeza? Tudo bem, eu não quero dizer que o Senhor errou, né, na escolha dele, mas será que o Senhor não errou na minha escolha de me selecionar para enviá-lo? Né? Lógico, de uma maneira lúdica falando, mas mesmo com medo, que a gente precisa ter essa liberdade em Deus, sabe, pastora? A gente precisa ter esse encorajamento e essa liberdade do Senhor falar algo para você e você, não que você está retrucando ou está resistindo ou não quer fazer, não é isso, mas até para te certificar daquilo que Deus quer verdadeiramente com você. Porque quando o Senhor fala com Ananias, o Senhor dá um endereço, dá o nome da rua, diz aonde ele vai estar e vai dizer até o que o cara está fazendo. Quando você chegar lá, ele vai estar orando. Entende? Às vezes, a gente não percebe algumas direções que Deus dá por medo. E o medo faz parte da nossa carnalidade, o medo faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o medo, em certas ocasiões, é bom. Sabe? Então, a gente precisa ter, em relação ao Senhor, nós temos que ter temor. Mas em relação às pessoas, nós temos medo, sim. O medo de se decepcionar, o medo de se entristecer, o medo de se chatear, o medo de ser envergonhado. E realmente, isso daí é de maneira carnal falando.
Com Ananias não foi diferente. Mas olha o que Deus faz. Deus não só o envia, como fala para ele, ó, você vai impor as mãos sobre ele. Autoridade. A gente precisa entender quem nós somos. Às vezes o medo nos paralisa de fazer coisas em que o Senhor já delegou e já colocou em nós, poder e autoridade para executar. E às vezes a gente vê tantas pessoas com poder e com autoridade sucumbidos, fechados. Pessoas que em tempos remotos oravam e as coisas aconteciam. Não porque era ele que estava orando, mas porque o Senhor ouvia literalmente a sua oração. O Senhor dava crédito, à sua oração. Pessoas que eram tão mais ativas em meio à obra. Com Ananias não é diferente, gente. Ele é homem, ele é humano, assim como eu e você. A gente precisa ter essa percepção. Ananias foi... Olha a importância de Ananias. Toda vez que alguém falar da conversão de Saulo, do homem Paulo que ele se tornou, e lógico, a gente fala isso por uma questão de região, né? Não que ele mudou de nome, nem nada disso, nem quero entrar nesse contexto. Mas para a gente entender o antes e o depois de Jesus. Antes de Jesus, Saulo, depois de Jesus, Paulo. Antes de Jesus, perseguidor, depois de Jesus, perseguido. Antes de Jesus, um assassino, depois de Jesus, um conquistador de almas, um ganhador de almas. Antes de Jesus, um atormentador, depois de Jesus, sossego, alívio e paz para muitos que permearam o seu caminho. Entende? A gente precisa entender, hoje não tem como você falar de Paulo, da história de Paulo, e não citar Ananias. Não é verdade? Hoje a gente não sabe em qual semente que vai dar fruto. Mas, de repente, lá na frente, você evangelizou alguém que se tornou aí um excelente pregador da palavra, um ganhador de almas, e toda vez que ele for questionado, olha, onde você começou, quem te chamou para Jesus, como foi a sua conversão, ele vai falar, olha, foi por intermédio de uma palavra que a pastora Rita pregou, olha, foi por intermédio de uma palavra que o pastor X pregou, que a pastora... Você entende? Por intermédio de um irmão, na sua simplicidade, mesmo não sendo pastor, nada disso, um servo de Deus, que na sua simplicidade me trouxe uma palavra, abriu os meus olhos, e os meus olhos abertos, uma vez aberto, trouxe uma vida de paz, uma vida de alegria na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Uma transformação de vida. Porque Paulo também, é até complicado a gente querer falar de Paulo, porque eu vou precisar de mais 5 horas. Mas Paulo teve uma vida transformada. Sim. Em tudo que Paulo teve, em tudo que Paulo era, tanto como conhecedor da palavra, como conhecedor da lei, né, um homem culto, né, cheio de posses, tudo que veio para ele, tudo que ele tinha em mãos, depois de Jesus Cristo, era tudo esterco, era tudo nada, sabe? Ele mesmo fala, sabe? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. A gente precisa ter esse entendimento. Esses homens que eu citei hoje, pastora, esses feitos deles, para nos mostrar que eles não são diferentes de nós. Da mesma maneira que eles marcaram época, escreveram, né, foram personagens aí do livro dos apóstolos, a gente precisa entender que o livro de apóstolos não foi encerrado. Ele dá continuidade. Nós estamos escrevendo essas histórias hoje. Agora, de que maneira? Como covardes, como medrosos, ou como homens de posição, de fé, né? Porque algo característico de todos eles era a fé inabalável, independente da circunstância. Quando você vai para a morte desses homens, você vai ver que ninguém morreu deitado numa rede com a mãozinha cruzada descansando, não. Foram mortes terríveis, decapitado, queimado em óleo, crucificado de cabeça para baixo, com couro tirado, você entendeu? Foram coisas terríveis. Mas, para a gente fechar, minha pastora, eu quero só falar de um casal. Cadê, meu Deus? Eu não posso me demorar aqui. Áquila e Priscila. Tá? Só para a gente fechar. Não entendi. Eu gosto deles. Só para a gente fechar. Mas, pastor, você está falando de homens e agora você vai falar de um casal?
porque esse casal, eles marcaram o tempo deles, né? Isso serve de lição para nós. Eu coloquei assim, ó, Áquila e Priscila foram um casal de cooperadores importantes na obra de Deus, no contexto da igreja primitiva. Eles são mencionados em diversas passagens do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo e nos livros de Atos dos Apóstolos. Áquila e Priscila eram judeus convertidos ao cristianismo. Juntos desempenharam um papel ativo no ministério, tanto em suas interações com os outros crentes, quanto em seu serviço à comunidade. Foram colaboradores próximos de Paulo, participando não apenas das viagens missionárias, mas também compartilhando o seu lar e recursos para o avanço do evangelho. E eu coloquei assim entre parênteses, né? A certeza de uma vida correta com Deus lhe permite abrir a sua casa para receber pessoas alheias à sua própria vontade. Pois o desejo e a obediência à palavra de Deus era o alicerce desse casal, que compartilhavam a mesma fé, o mesmo propósito e o mesmo chamado, que era fazer a vontade de Deus. Ou seja, eles serviram como referência para os homens e mulheres daquele tempo e do nosso tempo. Porque hoje a gente vê uma divergência muito grande. Às vezes a gente vê casais cristãos, confessam a mesma fé, mas com uma divergência dentro de casa tão grande. Um destoar tão grande em relação ao que deve ser feito. Sabe? Um tem um segmento de fé, outro tem outro. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que uma casa dividida, um reino dividido, não vai persistir, não vai subsistir. O que esse casal deixa como exemplo para a minha e para a sua vida hoje é que se nós confessamos o mesmo Deus, a mesma fé na pessoa de Jesus Cristo, o que é que nos impede de andarmos em alinhamento com Ele? Será que são as nossas vontades, a nossa maneira de enxergar as coisas ou a disputa pessoal? Porque, infelizmente, a gente enxerga muito disso também dentro da nossa igreja. Nossa igreja que eu falo, a igreja de Cristo, né? Homens e mulheres que disputam em pé de igualdade. Não, porque se meu marido é pastor, eu tenho que ser pastora. Se a minha esposa assumir um ministério na igreja, eu também tenho que assumir. Ou então, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, irmão. Vou voltar de novo, lá no contexto de Pedro, lá no contexto de Estevão. Se não entende que é servo, dá problema. Eles não pensaram duas vezes, eles não pensaram como pessoas competentes dentro de um ministério, não. Eles pensaram como servos que tinham a possibilidade de abrir a sua casa para receber pessoas para falar do evangelho. Só que você abrir a sua casa para receber pessoas e falar do evangelho com uma vida errada, quem tem coragem de fazer isso? Quem é que tem coragem de trazer para dentro da sua casa pessoas para ouvir do evangelho, onde você quebra o pau todo dia com a tua esposa, onde você se arrebenta todo dia em palavras, em atitudes, aonde você vai ver, porque dentro da sua casa você é o que você é, literalmente. E quem é que vai querer trazer para dentro da sua casa pessoas dentro de um outro contexto para mostrar a sua realidade? Entende? Porque uma coisa é o Edson e a Milene fora da casa deles, os olhos das pessoas lá fora. Só que dentro da minha casa eu não posso ser diferente daquilo que eu sou lá fora. Ou lá fora eu não posso ser diferente daquilo que eu sou em casa. Áquila e Priscila, eles são um exemplo para aqueles homens e mulheres, até como casais. E eu quero acreditar nisso, até pelo fato deles serem mencionados na Bíblia. Porque, pensa comigo, deixa eu ver onde eu parei aqui. Eles foram grandes cooperadores com Paulo, né? Na obra, Isso. né? Isso é lindo. Aqui, ó. Áquila e Priscila foram instrutores espirituais de Apolo. Um pregador eloquente que conhecia apenas o batismo de João, né? Eles foram referência para alguém que ia dar continuidade no evangelho, sabe? E muitas vezes, pastor, a gente vê a sociedade hoje com muitos casais
destruídos, muitos lares destruídos. Sim. E muitas vezes você acaba adotando como filhos espirituais ou carnais, não importa, pessoas que se aproximam de você pelo respeito que adquirem, pelo amor que recebem, pela sua tratativa com eles, pela maneira que eles são tratados, quando são abraçados, quando são ouvidos. Agora, eu não posso receber dentro da minha casa e dar ouvidos e prestar atenção e tratar a ferida de pessoas que vêm de fora para dentro se eu não trato e não amparo o meu filho dentro de casa. Como é que eu posso querer ser referência para alguém lá fora se eu não sou referência para o meu de dentro? Como é que eu posso querer ser um homem de Deus lá fora se meu filho não me enxerga como um homem de Deus? Se meu filho não me enxerga como uma mulher de Deus? Entende? Às vezes, e isso é muito preocupante, porque eu não estou falando só de maneira estereótipa, não. Eu estou falando de uma realidade. De personagens que muitas vezes são incorporados e levados até dentro da igreja. Ou pro dia a dia. Verdade. E são uma coisa lá dentro. Mas quando a porta se fecha, é outra coisa. A família sabe quem é. A família sabe como se comporta. Sabe? A gente sabe como que é. É complicado isso. Não entendi. A família sabe a verdade, né? Sabe, pastora? Só que o problema não é só a família. O problema é você. Você sabe o que você é. E a mentira que você vive. Só que você consegue esconder das pessoas lá fora, mas de Deus a gente não esconde. Verdade. E muitas vezes é confrontado pela palavra e é lançado numa cama para chorar, mas no intuito de se arrepender, não. Se lança na cama para chorar com remorso. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer remorso, o Senhor quer arrependimento. Entende? Deixa eu só continuar aqui o que... Pastor, nosso tempo já... Já foi, pastor. Eu já quero encerrar. Eu falo, não pode me dar liberdade para falar, que eu falo demais. Vamos lá. Aqui vemos a importância de abrir mão não somente da nossa casa, mas do nosso coração para ensinar, discipular e orientar os que precisam de apoio na caminhada com Cristo. O exemplo de Áquila e Priscila destaca a importância do discipulado, da hospitalidade e do serviço mútuo na comunidade cristã. Sua dedicação ao ministério e ao ensino demonstra como os crentes podem influenciar positivamente a vida daqueles ao seu redor por meio do amor e da verdadeira comunhão. Pastora, ainda tinha mais algumas coisas, mas eu já tomei seu tempo demais. Não. Os irmãos devem estar loucos para fazer alguma coisa da vida, mas eu quero de antemão agradecer. E que o Senhor nos conduza dentro desse ensinamento que Ele nos trouxe. Que nós possamos ser mais verdadeiros, amorosos, servos, né? Na pessoa de Jesus Cristo que tem nos capacitado para isso. Amém. Amém, minha pastora? Agora é contigo. Nós, né? Ore por nós e depois eu vou estar encerrando. Só quero lembrar que sexta-feira, em nome de Jesus, estarei aqui dando continuidade à live. Se eu não me engano, eu vou para o capítulo 24 de Atos, né? Já estou aí encerrando, quase livro, falta pouquinho. E é nesse horário, às 9 da manhã, mas de sexta-feira eu acabo mais cedo, tá, gente? É umas 9h40, mais ou menos, 9h45 no máximo, tá bom? Eu quero agradecer a vida do pastor Edson por se disponibilizar a estar aqui comigo, né? Falamos aí de bastante coisa, de assuntos tão interessantes, né? Então, pastor, ore por nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me perdoem pelo alongamento no horário, tá bom? Mas o Senhor, Ele tem controle de todas as coisas. Se for necessário, o Senhor vai remir seu tempo hoje para você cumprir todos os compromissos que você assumiu. Amém, Pai? Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu cuidado. Que nós possamos ser melhorados, ó Deus, na tua pessoa, na pessoa de Cristo. Que nós possamos ser regenerados em ti, Jesus. Que nós possamos ser constrangidos pelo teu amor. Sim. E que esse amor nos conduza a fazer o que é certo. Sim. A fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que ouviram essa palavra, que irão ouvir ainda. Senhor amado, que o Senhor já prepare o dia de cada um. Sim. Senhor amado, já tire os impedimentos, dê graça, dê vitória, dê alegria nesse dia. Nos prepare, Senhor amado, um final de semana prolongado, cheio da tua graça, da tua presença.
Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Eu quero te agradecer pela vida da pastora Rita e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui contigo, Jesus, falando do teu amor e da tua palavra de salvação. Essa é a nossa oração nesta manhã e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Edson. Deus te abençoe. Espero que Deus tenha falado aos corações. Creio que falou, né? Creio que ministrou aos nossos corações. Obrigada aos irmãos da Ramá que estão aí com a gente. Tem algumas pessoas que eu não conheço, pastor, talvez sejam teus conhecidos. Obrigada por participar. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele for postado. O vídeo vai ficar também vai ficar salvo aí no meu perfil e também lá no YouTube, no meu canal chamado Chave Mestra. Em nome de Jesus, pessoal, entra lá, curte, compartilha e seja abençoado em nome de Jesus. A paz, gente. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Amém, minha pastora. Tamo junto.